Vamos falar de dança clássica? A dança clássica, ela desponta no período renascentista. Lá no século XVI, nasce na Itália, mas se desenvolve e tem grande repercussão na França, sobretudo na corte do rei Luís XIV. No começo eram os homens os protagonistas do balé da corte, só mais pra frente é que as mulheres ocuparam esse espaço. E é nesse cenário também, nesse século XVI, início do século XVII, que começa a decodificação dos passos e a sistematização deles também na corte do rei Luís XIV. O rei Luís XIV ele dançou e proporcionou várias progressões para o período, né, na questão da dança. Inclusive ele foi protagonista de um personagem chamado Rei Sol, muito conhecido também, né, como um bailarino exuberante. Além disso, ele fundou algumas academias no seu reinado também e fez aquela decodificação dos passos, né, das posições básicas da cabeça, dos pés, não ele, mas o mestre e os coreógrafos que faziam parte do reinado dele. O balé clássico ele tem toda uma rigidez corporal, né, uma técnica, ele projetava nos corpos a questão de leveza, de pureza, de disciplina também. Um trabalho muito técnico e muito árduo que na época era praticado pela nobreza, né? Hoje já se tem aí o balé em todos os lugares, em todas as escolas, enfim. No final do século XVIII, o balé ele torna-se uma das expressões mais representativas do período romântico. Então é nesse período também que acontece, né, que nasce as sapatilhas de ponta, que as bailarinas começam, né, a se apresentar nas pontas, e também é onde acontece toda aquela questão dos balés de repertório. E o que são os balés de repertório? Balés de repertório são histórias contadas em atos, então tem balé que tem o primeiro ato, o segundo, e vai até terceiro, quarto, quinto ato. Geralmente eles usam personagens específicos, roupas específicas, um cenário também todo específico para contar esta história. Entre os balés de repertório nós podemos citar o Lago do Cisne, A Bela Adormecida, Paquita, Quebra-Nozes, Dom Quixote, enfim, tem alguns balés aí que a gente pode citar, que vocês podem também assistir, nós vamos deixar na descrição do vídeo. O balé, ele se espalhou pelo mundo e ganhou grande força em vários países. E assim, ele também teve uma outra sistematização, criou-se métodos, né, para o ensino do balé clássico. Então tem o método russo, o método dinamarquês, o método inglês, o método italiano, francês. Então tem vários métodos que foram sendo criados aí, que têm as suas particularidades, mas no geral tem as suas semelhanças também, né? Porque a técnica clássica ela tem um padrão assim específico de trabalho, né, corporal. Um trabalho, por exemplo, em en dehors, né, que é uma rotação para fora, diferente do que a gente vai ver lá na dança moderna e da dança contemporânea. Também tem toda uma questão de trabalhar o tronco ereto, né, cabeça alta, abdômen contraído, sequências didáticas que são trabalhadas na barra, né, uma sequência lógica que também vai para o centro depois. Então tudo isso faz parte do trabalho corporal com o balé clássico. No Brasil, o balé teve grande influência russa, né, então os russos tiveram grande influência aqui para a divulgação e contribuição do balé crescer aqui dentro do Brasil. Inclusive nos teatros, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Teatro de Curitiba, o Teatro de Belo Horizonte, então todos esses teatros também foram influenciados, né, pelos bailarinos russos. Independente do método específico, então, o balé clássico ele tem esse trabalho corporal que é específico, né, a questão do en dehors, do corpo ereto, enfim. E também acompanha-se com a música clássica, né, música de compositores como Beethoven, Bach, Vivaldi, enfim, entre outros. Hoje, apesar de ainda o balé ser considerado, né, uma dança tradicional, houve-se uma evolução grande. Hoje tem um trabalho também com crianças que leva-se em conta mais as particularidades da infância. Então, no decorrer do tempo, apesar de uma progressão lenta, ele também foi evoluindo nessa questão do trabalho. Então hoje, para trabalhar o balé com a criança, a gente também não visa só a técnica, mas a gente visa outras coisas, como a criatividade, a ludicidade, que são importantes para a criança e que tem que fazer parte do trabalho com a dança na escola, com a técnica clássica, enfim. O trabalho com criança, ele envolve toda uma dinâmica corporal, envolve brincadeiras infantis,
envolve músicas, né, cantigas de roda, música popular, enfim. Então, dentro da aula de clássico também, a gente pode utilizar desses elementos para fazer uma desconstrução do clássico para crianças. Um exemplo disso é a professora Paola Bartolo, que desenvolve um trabalho, além de bailarina, ela desenvolve um trabalho com crianças, né, pensando nas especificidades das crianças. Então, eu vou deixar também aqui o link para acessar o trabalho que ela faz, os cursos que ela oferece nessa área para vocês que desejam conhecer. Quando a gente fala em balé clássico, a gente tem que falar em padrões corporais, melhor dizendo, né? Porque existe, né, ou existia, melhor dizendo, um padrão corporal para o balé clássico, como existe na sociedade. Mas nós defendemos que não deveria existir, né? Ou pelo menos fazer uma contraposição a isso, porque todos os corpos eles podem dançar e todos os corpos são subjetivos, são singulares, né? Então, na dança clássica, qual era o padrão visto anteriormente? Era o corpo magro, né? Silhuetas finas, enfim. E no padrão da sociedade, como a gente descreve, né, na nossa dissertação, na minha dissertação no capítulo 2, é a questão da beleza, né, do corpo malhado, esculpido, mas independente disso, não existe um padrão específico, né? Nós temos que fazer uma contraposição e uma resistência a isso, aquilo que nós acreditamos que seja belo, né? Que não vem dessa beleza padronizada que está na sociedade. Levantamos esses pontos para defender, né, que os padrões eles precisam ser questionados, colocados em discussão, tanto para a dança clássica quanto para a sociedade em geral. E aqui nós finalizamos a questão da dança clássica. Vamos deixar também na descrição dos vídeos os balés de repertório, artigos, pesquisas que vocês podem estar acessando para ter um conhecimento maior sobre a dança clássica, que é enorme, né, e abrange muitas coisas. Tá bom? Nos próximos vídeos nós vamos falar da dança moderna, dança contemporânea, enfim, dos outros estilos que nós separamos para falarmos aqui no nosso canal.